lavratura. E como é que é a lavratura? Ato formal solene, como a gente viu, que vai consignar o quê? A inadimplência. Ele é gera então um instrumento de protesto com os seguintes dados essenciais, ou seja, todos os dados referentes aqui a o título, vai entrar a qualificação do título, qualificação do devedor e a qualificação do credor. Então, data e número do protocolo, que são os dados da serventia, nome do devedor e do credor, qualificação deles, valor, identificação do título, certidão das intimações e assinatura do tabelião. Gente, perceba aqui, uma coisa que tem que estar no instrumento é certificar que a pessoa foi intimada. Eu não tenho como lavrar o protesto sem fazer essa certificação, porque essa certificação que vai me permitir fazer a lavratura. Eu vou falar, ó, ele foi intimado e nada aconteceu, nem o pagamento, nem a desistência, nem a retirada, nem a sustação. Claro que eu não vou precisar falar isso aqui, porque isso aqui não são atos dele, tá? Isso aqui não é ato dele, isso aqui não é ato dele. A única coisa que é ato dele aqui, do devedor, é o pagamento. Eu vou falar, foi intimado e não pagou. Não pagou, que é ato dele, tá? Então, intimado, não pagou, nada alegou, não pagou. E aí eu certifico, então, que ele foi intimado, não pagou e por isso está sendo lavrado o protesto. Essa certificação tem que estar. Ah, digamos que ele vem e alegue alguma coisa. Ah, eu não paguei porque esse credor não me entregou as mercadorias, não fez isso, não fez aquilo outro e tal. A gente pega o requerimento dele e coloca essa informação dentro do instrumento de protesto que o devedor intimado da forma tal como foi intimado. Porque aqui, gente, você não fala só que foi intimado, você fala como foi intimado, qual foi o tipo, foi fisicamente, estava presente, foi ou não, foi por edital por que motivo? Tem que colocar aqui. Agora, ele foi intimado, ele alegou, fez a alegação, eu tenho que botar aqui um tópico de contraprotesto, que é o quê? Ele alegou isso, que não afasta o protesto, não vai afastar o protesto, mas vai servir de prova depois, tá bom? Vai servir de prova. Deixa só rapidinho eu colocar aqui, gente, o meu computador acusou ele para desligar. Ah, beleza, gente. Já botei aqui para carregar. Vamos lá, então. Então, vocês já viram ali que faz o contraprotesto, né? Assinatura do tabelião, do preposto. O tabelião, gente, não precisa assinar os atos dos instrumentos de protesto. Pode ser o quê? O escrevente autorizado, tá? Então, os atos podem ser praticados dentro do tabelionato de protesto, o teu escrevente autorizado, ele pode fazer tudo, 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 tudo. A gente vê que tem exceção lá no tabelionato de notas, mas aqui não, ok? O protesto pode ser por falta de pagamento, mais comum, falta de aceite e devolução. Gente, guarda isso. Há possibilidade de ter protesto não só por falta de pagamento, mas também por falta de aceite e falta de devolução. E vamos guardar isso aqui, gente. Não vamos errar isso em prova. Por quê? Muitas vezes vem aquela pegadinha na prova de um título que foi apresentado para o tabelião, para ele fazer a qualificação, esse título, e foi solicitado o protesto por falta de aceite. Só que o título já estava vencido. Vamos guardar aqui a lógica disso aqui, gente. A lógica. Você não vai errar isso aqui, porque isso aqui é muito lógico. Perceba. Foi gerado um título. Ele depende de aceite do devedor. Então, o credor, ele gera o título e manda para o devedor, para ele aceitar. Né? Por exemplo, uma duplicata com aceite, uma letra de câmbio com aceite. Tá? Então, aceite eu aceito, eu reconheço essa dívida e manda de volta para o credor. O credor está com aquele título, ele pode negociar, pode fazer o que ele quiser, porque ele tem uma garantia de que o título foi aceito. Foi aceito. Se foi aceito, ele não cabe em relação a ele contestação. Por exemplo, a duplicata. A duplicata mercantil ou duplicata de serviço, quando ela tem aceite e é apresentada fisicamente, o tabelião não precisa exigir a comprovação de que o serviço foi prestado. Por quê? E nem que a mercadoria foi entregue. Por quê? Porque foi aceita. Então, uma duplicata aceita, ela não precisa de demais comprovações. Agora, eu posso apresentar ao cartório uma duplicata não aceita, não teve aceite, para protesto, depois de vencido? Posso, desde que eu comprove que o serviço foi prestado e que a mercadoria foi entregue. Perceba? Então, mesmo sem aceite, eu posso apresentar? Sim, pode apresentar. Porque, gente, a duplicata é um título causal.
A duplicata é um título causal. Por que eu tenho que fazer essas provas, professor? Porque ela é de emissão unilateral. A duplicata você está emitindo unilateralmente. Eu posso chegar aqui agora, vou emitir aqui. Olha, qual é o seu nome mesmo? Vou emitir aqui agora uma duplicata contra aqui o meu mentorado fulano de tal. E eu emito a duplicata aqui, já registro no banco e está lá a duplicata gerada unilateralmente. Eu posso pegar isso aqui e negociar no banco, inclusive. Perceba? Então, se é unilateralmente, tem que ter uma prova de que há o quê? Um acordo, um negócio jurídico por trás. Qual é o negócio jurídico? Ele é causal, então tem que buscar a causa. Por que ela foi gerada? É unilateralmente? Sim, mas cadê a causa? Então, o sacador, ele saca contra um sacado, contra alguém. E esse alguém tem que ter o quê? Uma relação jurídica, negocial, para justificar a emissão dessa duplicata. É diferente do cheque. Quem é que emite o cheque? O emitente do cheque, o sacador do cheque, é o próprio devedor. Então, ele mesmo já está assinando e emitindo. A nota promissória, o próprio devedor está emitindo a nota promissória. Então, o sacador de uma nota promissória, ele é o quê? Ele é aquele que está prometendo pagar. Nota promissória, está prometendo pagar. Ele mesmo que emite o documento. Percebe, então, que esses papéis de sacadores são diferentes? O sacador de uma duplicata é o credor. Os sacadores desses outros títulos são os devedores. Então, o próprio devedor está dizendo que deve. Então, não há necessidade de ter o quê? A anuência da outra parte, certo? Na duplicata precisa, porque o sacador aqui, ele é o credor e ele está sacando de forma unilateral. Então, quem está emitindo o título não é o devedor, é o credor contra o sacado devedor. Percebeu? Então, por isso que ele tem que ter aceite. Letra de câmbio, mesma coisa. E aí, o que acontece? Você tem aqui, eu não tenho aceite. Mesmo assim, eu posso levar a protesto? Pode, pode. Desde que você tenha o quê? A comprovação de que você prestou aquele serviço ou a comprovação de que você vendeu aquela mercadoria. A prestação de serviço, geralmente, ela está pautada em contratos. De repente, você faz um contrato de prestação de serviço, emite uma duplicata para pagamento futuro, não é isso? Porque a prestação de serviço ela foi pactuado ali que a pessoa vai pagar em parcelas, legal? E aí você faz duplicatas com vencimentos futuros, tá? Essa duplicata então de prestação de serviço, ela pode ser apresentada a protesto, sim, mas tem que ter o quê? A comprovação de que você prestou esse serviço. Ou então, atualmente, vocês sabem disso, já há alguns anos para cá, pode ser apresentada por indicação. E essa indicação, quando o próprio credor ele emite a duplicata e ele quer enviar ao protesto, ele não vai enviar a duplicata, porque ele vai enviar eletronicamente ou por outro meio qualquer para o cartório, mas ele não vai levar fisicamente, ele vai levar virtualmente para o sistema do cartório, né? Ou pelo site, ou pela central, pela Semprot, ele vai enviar esse título. Então, ele não vai enviar o próprio título, ele vai enviar as indicações. Eu posso, então, professor, enviar as indicações de um título para protesto, só indicar, é tanto número tal, a duplicata número tal, do valor tal, vencimento tal, e para protestar valor de tal. É isso, só as indicações, só as indicações. Só que aí, esse credor, ele tem que assumir toda a responsabilidade civil, penal, administrativa, que seja, sobre essas indicações. Então, ele vai fazer uma declaração junto com as indicações de que esses documentos, que a dívida foi constituída de forma legítima, legal, que ele possui que ele possui a cópia, ele possui a original do título e que ele se predispõe a apresentar em juízo, se for preciso. Então, essa declaração de responsabilidade tem que fazer, e se isso cair na tua prova, você tem que identificar isso. Ele tem que fazer essa declaração de responsabilidade, ok? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos guardar esse procedimento aqui, as possibilidades do protesto. Pode ser por aceite, por devolução, por pagamento. Quando é pagamento é fácil. Quando é que eu protesto por falta de pagamento? Porque não foi pago. Quando eu protesto por falta de aceite? Porque o devedor não quis colocar o aceite. Quando eu protesto por falta de devolução? Porque eu enviei para ele aceitar
e ele sequer devolveu. Percebeu? Então guarda isso. Vamos guardar, vamos tentar entender a lógica para não ficar decorando. Então tá, eu emiti um título. Mandei para o devedor para ele aceitar. Ele não me devolveu. Eu vou protestar, vou até o cartório, vou fazer o protesto por falta de devolução daquele título. Ok, uma hipótese. Ele devolveu, mas ele não falou, não vou assinar aceite nenhum, não. Então eu vou, cartório de protesto, vou solicitar o protesto por falta de aceite, porque ele não quis aceitar, se responsabilizando por aquela dívida, anuindo, concordando, eu devo mesmo. Ele não quis aceitar. Devolveu, mas sem aceitar. E digamos que eu agora venceu o título e eu quero protestar por falta de pagamento. Então, ele não devolveu, eu fui lá e protestei por falta de devolução, ok. Ele devolveu, mas não assinou, não aceitou, eu vou lá e protesto por falta de aceite, ok. Depois, não venceu e ele não pagou. Eu vou lá e protesto por falta de pagamento. Perceba que tem uma lógica, uma ordem? Tem. Agora imagina. A pessoa, eu enviei, ela não devolveu. Ou ela devolveu, melhor, ela devolveu, eu não protestei. Ou ela devolveu sem aceite, eu também não protestei. Aí venceu. E eu agora quero protestar. E aí eu peço o protesto por falta de aceite. Gente, percebe que não tem lógica? Percebe que isso foge à lógica? Mas mesmo fugindo à lógica, isso teve que ser colocado no ordenamento jurídico. Teve que ser colocado. Então tem lá, isso cai demais em prova e as pessoas erram. Por quê? Porque muitas vezes ele vai contar uma história de que alguém enviou um título para o tabelião para fazer o protesto por falta de aceite. Só que aquele título já estava vencido. E se o título, guarda isso, se o título já está vencido, qual é a lógica de você pedir o protesto por aceite? O tabelião tem que devolver. Então vai estar lá, o tabelião devolveu, ele está errado, por quê? Porque vão tentar te enganar. O tabelião errou, porque está previsto o protesto por falta de aceite. Existem 3 formas de protesto: pagamento, aceite, devolução. E o tabelião negou. E por ele ter negado, ele praticou infração e tal, porque ele devolveu um título que o solicitante pediu protesto por falta de aceite. Gente, guarda isso. Se já venceu, qual é a lógica de você pedir protesto por falta de aceite? Porque a lógica do protesto ali é por falta de pagamento e não por falta de aceite. O prazo do aceite já acabou. O prazo de aceite era até vencer. Venceu, agora você tem que protestar a falta de pagamento. E o cara não aceitou mesmo. E aí você tem que provar que prestou o serviço, ele tem que pagar, perceberam? Então vai ter questões assim, e tem gente que erra isso porque não entende a lógica. Guarda isso. Se um título foi enviado ao cartório de protesto solicitando protesto por falta de aceite, mas ele já está vencido, não tem lógica pedir falta de aceite, tem que ser falta de pagamento, e aí o tabelião vai devolver. É só guardar essa lógica que vai cair questão assim, você vai acertar, tá bom? Beleza? Averbações, gente, é possível fazer averbação no cartório de protesto? Sim, em todas atividade notarial registral, você pode averbar erros materiais, número errado, tá? Pode ser feita. E aí sempre também, de ofício a requerimento. De ofício por quê? De ofício porque o tabelião percebeu, ele tem os documentos todos ali, e ele, nossa, olha só, gente, a gente errou aqui, o CPF da pessoa é 1, e ele mesmo constatou que houve um equívoco, o nome está errado, grafia errada, escrito errado. Se a falha foi do cartório e os documentos estão ali que comprovam que está errado efetivamente, é um erro material, o tabelião pode corrigir de ofício. Agora, a parte também pode requerer, tendo notado, e eu percebi aqui, o escrevente, eu percebi aqui que o protesto foi feito de maneira equivocada, meu nome está errado, tal. Ele, então, pode
fazer a pessoa pode perceber isso e fazer o requerimento e solicitar a retificação? Sim, tá? Então, tanto de ofício quanto a requerimento, gente, em toda atividade notarial registral vai ser possível, tá? É claro, você tem que ter a comprovação já em mãos, porque geralmente a requerimento é assim, você não tem o documento em mãos, e aí a pessoa vem e requer e junta o documento para mostrar que houve um erro ali, tá? E aí o tabelião vai fazer, então, a correção, é obrigado a fazer. Guarda uma coisa, não vai gerar emolumento, não gera emolumento se a responsabilidade é do cartório. Gera emolumento se o equívoco, na verdade, foi oriundo da parte. Foi a parte que forneceu uma informação equivocada. Por exemplo, alguém faz um protesto, solicita um protesto no requerimento, coloca o nome errado da pessoa, do devedor. E aí ele quer corrigir depois. Essa responsabilidade é de quem? É do apresentante. Então vai gerar aí custos para ele, tá bom? Cancelamento do protesto. Gente, quais são as hipóteses de cancelamento? Ó, mediante a apresentação do título original pago. Então a pessoa foi lá, apresentou o título foi protestado e foi enviado de volta ao credor. É entregue ao credor o título. Uma vez protestado, atrás do título é anexado ao título o quê? Um registro, um documento certificando o protesto. Há uma certificação do protesto entregue a ele. Ah, professor, mas foi enviado eletronicamente. Se for enviado eletronicamente, pode ser materializado também e é certificado. Ou então ele recebeu o próprio instrumento. Tem gente que já dispensa eletronicamente, dispensa esse envio do próprio documento físico. E aí a gente não precisa materializar para certificar. Ele é feita a informação já no instrumento eletrônico. Então, para vocês terem ideia, aqui no meu cartório, todo o meu livro é nato digital, ele já nasce digital. Então, o instrumento de protesto ele é digital, ele nasceu digital, com assinatura digital e enviado digitalmente para as pessoas. Eu não materializo nada aqui em termos de instrumento de protesto. Só quando a pessoa vem aqui fisicamente e tal, eu faço a materialização do título para poder fazer o quê? O cancelamento para ela, caso haja necessidade, ou então com a própria carta de anuência do credor a gente faz. Então, assim, ó, ou é o próprio título, para cancelar, gente, ou é o próprio título, ou é a carta de anuência do credor com firma reconhecida, isso tudo fisicamente, tá? Porque se tem assinatura já digital no sistema ICP Brasil, não há necessidade mais de reconhecimento de firma, porque a autenticidade é dada pela própria assinatura. Por determinação judicial, é possível haver determinação judicial para cancelamento de título? Sim. A gente tem aqui a prescrição, sentença de inexistência de débito. Então, as sentenças judiciais você tem que cumprir. Muitas vezes essa sentença é determinando o cancelamento de um protesto, pode ser indevido ou devido, e aí o credor vai se responsabilizar pelas custas e tal. Sempre vai ter o recolhimento das custas, tá? A menos que haja um erro da administração pública. Aqui, por exemplo, em Rondônia, ele é isento. Então, os órgãos públicos geralmente gozam de isenção nos atos da atividade notarial registral. Por prescrição, interesse público, fundamento de jurisprudência e tal. Então, assim, a gente vai ver depois mais precisamente, porque aí o Código Nacional de Norma trata mais precisamente, a gente vai focar mais lá, porque a gente já está com 45 minutos já dessa aula aqui. Quanto à obrigação, foi extinta por sentença transitada em julgado, tá vendo? O responsável do cancelamento é feito pelo tabelião, tem um tabelião que faz o cancelamento, tá? Protesto para fins falimentares. O que a gente tem que guardar aqui, gente? Que só quem está sujeito à falência que pode ter protesto, pode ter apresentação de título para protesto com fins falimentares. E o que eu tenho que olhar para essa regra? Primeiro, se é pessoa jurídica. Só pessoa jurídica pode estar, empresária pode estar o quê? Ela pode estar submetida ao processo de falência, tá? E aí o protesto, para esse fim, ele vai exigir algumas coisas. Primeiro, que a intimação ela seja feita na sede do devedor e seja identificada a pessoa que recebeu a intimação. Nós vamos ver isso também mais lá no Código de Norma, mais especificamente, tá? Então, palavras-chave que eu tenho que guardar aqui, né? Intimação, lavratura, verbação, cancelamento, protesto falimentar, AR, prazo de 3 dias, guardar tudo isso aqui, que é o significado jurídico de cada um, tá bom? Beleza? As aplicações práticas em prova, né? Como é que eu vou fazer, e aqui tá o resuminho para vocês, tá bom? E é isso aí, aqui vem as questões. Gente,
Obrigado, essa aula já ficou com 40 e poucos minutos. Tá? Prometo tentar diminuir, mas assim, é muita informação que eu aproveito para passar para vocês. Eu acabo entendendo que é bastante relevante, mas vocês só vão assistir essa aula se realmente vocês precisarem. Foque em assistir aula só de conteúdo em que você tenha fraqueza, que você constate fraqueza ou ameaça. Está no rol da tua fraqueza, da tua ameaça, você entra. Se não, não precisa estar assistindo essas videoaulas, tá bom? Foca só no material e na revisão e nos fichamentos, ok? Gente, beijo no coração de vocês. Vamos para a próxima aula agora.